Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. Eu ainda vejo muito foco na solução e no produto, em tentar demonstrar para o investidor como aquilo funciona. Isso para a gente é secundário. É claro que é importante, principalmente, ver o que a startup já caminhou até então. É muito diferente você ver uma startup que tem um protótipo de uma que só tem um PowerPoint. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui dos Chadinhos Ecléticos. Hoje estamos aqui para mais um episódio das Conversas de Café, na presença da Cíntia Mann, da Core Angels. Obrigado, Cíntia, por teres vindo aqui ao podcast. Passava-te a palavra para explicar um pouco a tua história, a história também da Core Angels, e para desmistificar também aqui aos convidados, para quem ainda não conhece a Core Angels. Ok, então obrigada, Gonçalo. Prazer estar aqui com você. Então, vou falar um bocado primeiro da minha história. Eu tive muito tempo a trabalhar no mundo corporativo, né? Então, em várias empresas de diversas indústrias. E um dia, depois de quase 20 anos no mundo corporativo, eu resolvi sair e empreender. Me juntar a uma startup de base tecnológica para o setor de óleo e gás. E como empreendedora, eu sofri todos os altos e baixos que os founders passam, né? E toda a procura por investimento, o questionamento se eu deveria procurar investimento ou não, enfim, uma série de percalços que os founders passam. E percebi, né, e comecei também a me engajar com mentorias, com participação de programas de aceleradoras para ajudar outros founders que estavam começando. E comecei a ter esse interesse, essa vontade de também investir em startups, não só mentorá-las, não só ajudar os founders ali em algumas coisas específicas, né, em algumas demandas específicas, mas também, quem sabe, eu poderia também ajudá-los com investimento, com capital. E depois de muito procurar, eu não me sentia muito confortável para fazer esse investimento sozinha. Eu achava que tinha uma série de coisas que eu precisava aprender. Apesar do interesse e de encontrar muitas vezes startups interessantes, eu achava que era um caminho difícil. E foi só quando eu me mudei para Portugal que eu comecei a investir em startups, porque eu conheci um modelo de investimento diferente, que era onde eu conseguiria ser uma investidora anjo, mas fazendo parte de um grupo de investidores, e não sozinha. E isso que me facilitou muito essa tomada de decisão de começar a investir em startups. A partir daí, eu comecei a me engajar cada vez mais com o ecossistema de startups aqui em Portugal, continuando no Brasil também, e depois com outros países, quando eu comecei a trabalhar com a Core Angels. Então, a partir do momento em que eu me junto à Core Angels, e nós criamos o primeiro grupo de investimento da Core Angels, eu começo a trabalhar de fato com a empresa Core Angels e a replicar esse modelo de investimento de vários anjos no mesmo portfólio para outros países, para outros lugares. Então, essa que foi a história, de uma forma muito breve, da Cíntia, saindo do mundo corporativo, passando a ser empreendedora e depois a mentora e futuramente investidora, e então começando a trabalhar na Core Angels, até que ano passado eu fui apontada CEO da rede, da Core Angels. E como é que foi o teu início enquanto CEO na Core Angels e o percurso até CEO? Tá bem. Então, eu estou na vida da Core Angels desde o início, não é? Então, tudo começou quando eu e um outro colega investidor anjo, nós tivemos uma ideia de criar um fundo de investimento anjo, um grupo de anjos, para investir em startups brasileiras que queriam vir para Portugal, né, como uma primeira porta de entrada para atingir o mercado europeu. Então, nós conversamos com o Rui Falcão e com o Pedro Bandeira, que são os founders da Core Angels, e criamos o primeiro grupo da Core Angels, que foi a Core Angels Atlantic. E depois disso, eu comecei a trabalhar juntamente com o Rui e com o Pedro para estruturar esse modelo de investimento, porque nós percebemos que outros investidores anjos tinham também essa vontade de criar o seu próprio fundo de investimento anjo, chamar colegas, amigos, pessoas que gostariam de investir juntos numa tese específica. Então, nós percebemos essa demanda
e eles me chamaram para trabalhar com eles para formatar esse produto, ou seja, como que a gente replica esse modelo em outras geografias, ou com teses de investimento mais focadas numa vertical ou numa determinada localidade. E foi assim que eu comecei a trabalhar na Core Angels. Então, nós começamos a trabalhar juntos em 2020 e desde então nós começamos a ajudar vários desses investidores a criar os seus fundos de investimento anjo. E ano passado, eles me chamaram para ser a CEO da rede. Então, na verdade, esse desafio é um desafio de duas, vamos dizer assim, né? Eu tenho duas dimensões que eu preciso trabalhar. Uma é continuar expandindo a rede para que a gente possa cumprir com a nossa missão de democratizar o investimento anjo e levar mais opções de funding para startups, principalmente no early stage, que é onde existe muita falta de capital, mas ao mesmo tempo também solidificar e fortalecer essa comunidade de fundos que já existe. Hoje nós somos 11 angel funds, que nós chamamos, né, em vários países, e é importante que esse grupo seja realmente uma comunidade, ou seja, que eles troquem experiências, que eles partilhem, muitas vezes eles partilham investimentos, partilham deal flow. Então, hoje, a minha missão, o meu desafio está nessas duas vertentes. Ok. O que é que tiveste a aprender para ingressares na Core Angels? Ou seja, qual é que seria a dica que tu gostarias de deixar a quem queira entrar para um projeto deste género? Não percebi. Como assim? Como um investidor? Por exemplo, como investidor. Comecemos como um investidor. Então, na verdade, cada fundo da Core Angels ele tem uma tese específica de investimento. Essa tese pode ser focada numa determinada indústria ou focada numa determinada geografia. E todos os fund leaders, que é como nós chamamos os líderes desses fundos, né, eles estão sempre conversando com pessoas que têm interesse de participarem como investidores anjo. É muito importante que a pessoa que quer se tornar investidor anjo, ou que eventualmente já até fez investimentos em startup, mas gostaria de se juntar a um grupo como esse, é importante que ela perceba que natureza de investimento é essa, né? Não é um investimento que tem uma liquidez imediata, é um investimento que nós chamamos da classe dos investimentos de paciência, né? Ninguém investe numa startup imaginando que daqui a um ano você vai ter algum retorno. Você não vai receber um relatório como um relatório do banco dizendo, olha, sua aplicação teve essa rentabilidade. Então, é uma outra natureza de investimento, né? E também a disponibilidade e o interesse de interagir com os founders e de contribuir com as startups para além do capital investido, né? Nós sempre gostamos de dizer que o investimento no early stage ele é particularmente especial, porque quando uma startup está naquela fase pré-seed ou seed, ela ainda está validando o seu produto, o seu serviço, ela está validando o mercado que o empreendedor a princípio imaginou que ia servir, mas muitas vezes isso muda ao longo do tempo, né? Então, essas premissas todas que o founder teve quando resolveu criar aquele negócio, aquela tecnologia, aquele produto, elas precisam ser validadas no mercado. Então, não é um momento em que vale a pena para o founder levantar uma ronda muito grande, porque ele ainda não sabe exatamente a melhor aplicação desse capital, ele ainda não encontrou o seu product market fit, né, que a gente chama. Então, é um cenário, é um estágio ideal para o investimento anjo, que são pessoas que vão investir o dinheiro, mas também vão aportar conexões, o seu expertise que foi obtido ao longo da sua carreira, uma série de... muitas vezes, assim, o que o anjo traz também, às vezes, não é nem um skill específico, né, ou uma capacitação técnica. Muitas vezes o que o anjo traz é uma senioridade, é uma vivência, uma experiência. E, às vezes, o founder, como tem o founder, como encara muitas vezes essa solidão empreendedora, é importante ter alguém com quem conversar, nem que seja só para escutar e ele perceber se faz sentido ou não. Ou fazer uma pergunta, ou pedir uma conexão com alguém. Então, a gente acaba funcionando também um pouco como um sounding board para esse founder discutir o negócio, discutir a estratégia. E também nós às vezes falamos aqui no podcast que o Business Angel também pode ter um papel enquanto mentor. Sim, sem dúvida. E também tanto a transferência de capital, mas também a transferência de know-how e de network. Sim, isso é uma coisa muito importante para os founders também perceberem, porque não é muito imediata essa associação. Muitas vezes nós percebemos que os founders, eles entendem que o investidor anjo é mais um investidor. Ou seja, uma vez que ele recebe o investimento, o dinheiro, eu só preciso voltar para esse investidor com boas notícias, dizendo que está tudo bem e que o dinheiro dele foi muito bem aplicado. E essa não é a nossa expectativa, né?
O investidor anjo, quando ele decide fazer um investimento numa startup, é porque ele acredita que, de alguma forma, ele pode contribuir para o sucesso daquela empresa. Nem que seja apresentando pessoas ou, às vezes, debatendo a estratégia com o founder. É uma relação que esse alinhamento de expectativas ele precisa ser feito para que essa relação seja o mais bem-sucedida possível. Para que o founder entenda que recursos ele pode buscar no anjo, né? E que o anjo também entenda que ele precisa estar disponível para o founder, mas que também nem sempre o founder vai precisar dele, né? Então a gente precisa entender essa dança, como que ela funciona, né? Essa disponibilidade, esse pedir recursos, como se aciona e tal, para que realmente possa de fato acontecer essa contribuição. E normalmente quanto tempo é que um business angel está com um founder? Isso depende imenso. Existem business angels e isso também varia ao longo do tempo. É muito comum, às vezes, pessoas que começam nessa atividade de investimento anjo começarem com pouca disponibilidade, porque, enfim, tem seus trabalhos, tem seus outros projetos, suas outras ocupações, mas à medida que vão se interessando por uma determinada startup ou percebem que tem ali uma relação interessante, começam a dedicar mais tempo. Mas também, às vezes, acontece o contrário. Às vezes é uma pessoa que está entre empregos e resolve fazer um investimento anjo para poder participar dessa cena empreendedora. E aí, uma vez que vai para um próximo desafio, já não tem mais tanta disponibilidade. Então, tudo isso é conversado. Na Core Angels, nós temos uma figura que é muito importante, que nós chamamos de arcanjo. O arcanjo é um anjo, dentro daquele fundo de investimento, ele é uma pessoa, um anjo que vai estar dedicado a uma determinada startup. Por que essa pessoa é tão importante? Porque assim a gente consegue ter alguém que está em constante contato com aquele founder. E trazendo para os outros anjos, onde que aquela startup precisa de ajuda? Porque você imagina, né? Eu costumo dizer que um fundo de investimento anjo, nós temos 2 tipos de ativos. Um que é o portfólio de startups que nós estamos investindo, naturalmente, mas do outro lado também o grupo de anjos que faz parte desse portfólio, né? Que investe nesse portfólio. Como é que a gente junta esses 2 ativos de uma forma que isso possa promover o maior crescimento possível do nosso portfólio? Então, esse arcanjo ele é uma pessoa bastante interessante para nós, porque é alguém que vai estar todo mês em contato com o founder, ou, de repente, a depender do momento que a startup está a passar, pode ser um contato de toda semana, porque tem uma questão importante que precisa ser resolvida, tem um desafio que os founders estão com muita dificuldade. E trazendo isso para os outros investidores para dizer, olha, precisamos de alguém para ajudar nesse ponto. Não que o arcanjo vai resolver tudo, sim, mas que ele possa trazer um pouco da realidade da empresa para os outros investidores, entenderem como que se pode ajudar e como que se pode contribuir para aquela startup. E isso tudo colocado num ecossistema. Sim, exatamente. Então, porque é uma das temáticas que nós também costumamos falar aqui no podcast, a importância de um founder e também, aproveitamos de um business angel, estar inserido num ecossistema. Sim, não se cria uma startup sem uma vila, né? Sim. Então, isso para nós é muito claro e especialmente em relação a investimento também. Muitos dos nossos fundos estão muito abertos a co-investir com outros players. No early stage, nós não podemos nos dar ao luxo de querer investir sozinhos, né? Existe muita falta de capital e existem muitas empresas para serem apoiadas. Então, essa questão do ecossistema, quando a gente consegue unir os business angels, os founders, muitas vezes tem advisors desses founders que também conversam conosco, que não são investidores do grupo, mas que participam das reuniões, então estão ali para ajudar também os founders e tal. Co-investidores, né? O papel dos VC funds também, quer dizer, os típicos fundos de venture capital, eles normalmente investem em estágios posteriores, mas muitas vezes alguns fundos nossos participam de rondas que são lideradas por VC funds, mas estão a participar porque acreditam que naquela indústria ou naquele negócio daquela startup eles conseguem de fato contribuir alguma coisa para a jornada. Então concordas com a ideia de que o Business Angel é não um intermediário, mas é quem está, ou seja, se imaginarmos o Family, Friends and Fools, e depois o investimento na mão de VC Funds. No meio, nesse caminho até ao VC Funds, está o Business Angel. Sim, normalmente os Business Angels, eles investem nessa fase do Family and Friends e um pouquinho além. Claro, existem anjos que investem individualmente já há muitos anos, investem em tickets altos e conseguem ir um pouco mais além. Mas normalmente a nossa fase é justamente essa de pre-seed e seed, né, antes do típico fundo de venture capital. O que nós sempre
o que nós ouvimos com muita recorrência dos founders, mas eu fui conversar com um fundo VC e eles nos mandam voltar com as métricas XYZ, ou daqui a 2 anos, ou quando chegarmos nesse ARR, enfim. É porque você está fazendo um pitch para uma pessoa para uma instituição, para uma empresa, para um fundo que quer investir num estágio um pouco mais avançado. Só que esses founders chegam para nós e falam assim, mas até lá eu faço o quê? Como é que eu garanto que meu negócio vai continuar existindo até chegar nessas métricas? Então, quem é que vai me ajudar a financiar essa fase em que eu preciso atingir o Product Market Fit, começar a vender com recorrência para conseguir chegar nessas métricas que os VCs me pedem, né? E faz todo sentido eles pedirem essas métricas. O investimento do fundo de VC, ele é um investimento financeiro. É um investimento para alguém que tem um negócio, que já entendeu que mercado que usa aquela solução e qual é a matemática, qual é a fórmula, né? Quanto que eu preciso aplicar de capital aqui para gerar tanto lá na frente. Então faz todo sentido os VCs pedirem essas métricas. É claro, eles não vão eles não têm o tipo de envolvimento que nós temos, é outro negócio, é outra fase. Agora, quando você está nessa fase que você ainda não chegou nesse Product Market Fit, é importante contar com esse tipo de recurso, dos Business Angels, ou de grants, ou de crowdfunding. Então, existem uma série de mecanismos que podem ajudar os founders a passar por esse período até que eles sejam capacitados a aplicar para um funding maior, que é quando você já tem ali uma definição melhor do teu mercado, do teu público, né? E já se começa a ter algum tipo de vendas para, sim, começa para perceber a ter se o mercado agarra o produto. Exato, começa a ter uma atração, começa a ter recorrência na venda, começa a ter problemas um pouco diferentes, né? Problemas de gente grande, vamos dizer assim, né? Já está a pensar numa expansão, já está a pensar num crescimento de equipa. Então, os problemas, eles mudam ao longo do tempo na trajetória das startups, né? E quando a gente está falando desse momento de investimento de Business Angel, normalmente os problemas, eles estão, né, os desafios estão associados à descoberta do mercado, a começar a criar recorrência na venda, a conseguir reter aquele cliente que você imaginou que seria o seu cliente-alvo, né? Esses são os desafios que nós lidamos todos os dias. Quando as empresas começam a crescer, as empresas que nós investimos começam a crescer, a gente começa a perceber uma mudança no tipo de problema. Então, a gente ainda pega muito problema do tipo conflito societário, diferença de abordagem dos co-founders, mas você começa a ter outros tipos de problemas relacionados à equipe, à expansão, a outros assuntos, né? Ok. E qual é que é a principal dificuldade que tu, tendo em conta o percurso que já tens na Core Angels, sim, até anterior a ser CEO, qual é que é a principal dificuldade que tu vês os empreendedores e os founders a enfrentarem hoje em dia? Olha, os founders, eu acho que sem dúvida ainda falta muita informação. Eu acho que nós geramos, né, com a vontade de inspirar novos founders e com a vontade de fazer a juventude acreditar que isso é um caminho possível, que de fato é possível, nós geramos uma série de expectativas ainda sem muitas respostas. Então, eu acho que falta muito capital ainda no early stage. Nós temos uma formação, e eu participo de alguns programas de mentoria em universidades aqui em Portugal, em que existe um cuidado, existe uma promoção do empreendedorismo, mas eu percebo que tem uma lacuna, tem um gap entre, eu quero criar um negócio, eu quero criar uma empresa, e agora, né? Eu tenho aceleradoras, mas das aceleradoras até você conseguir acessar funding de fato, tem sempre um gap. Então, eu acho que falta muita informação sobre esses diversos tipos de mecanismos, né? Que eu mencionei anteriormente. No caso dos investidores, do ponto de vista do investidor anjo, uma das dificuldades que nós, Core Angels, tentamos suprir, e o nosso modelo é muito bom para isso, é essa questão de onde achar bom deal flow, onde que eu vou achar boas oportunidades de investir. E essa era uma pergunta que eu me fazia quando eu queria começar a investir em startups, eu tinha 2 perguntas. Uma era assim, onde eu vou encontrar boas startups? E quem me garante que o meu julgamento vai ser bom para dizer que aquela startup é boa para eu investir? Porque nós temos vários vieses, Sim. sempre. Então, esse julgamento coletivo, essa decisão em grupo, é uma coisa que o nosso modelo da Core Angels ataca muito bem. Então, o fato de dos anjos se juntarem e eles decidirem coletivamente em quem vão investir, endereça essa dificuldade do investidor, que é, olha,
não sei se o meu julgamento vai ser o melhor. Será que eu não sei todas as áreas de negócio do mundo, né? Eu não sei sobre todas as indústrias do mundo. Então, se eu estou com outras pessoas junto comigo, tentando fazer tomando boas decisões para investimento, eu acho que a minha chance vai ser melhor de conseguir fazer esse bom julgamento, né? E qual é que, agora tocaste na decisão de investimento, qual é que é a principal ou das principais questões que uma pessoa tem de ter em conta quando decide investir numa startup? Tá, esse é um bom mito também para a gente desfazer. Quando eu era uma startup e quando eu fazia pitch para investidor, ou muitas vezes quando eu escuto pitches de founders, né, eu ainda vejo muito foco na solução e no produto, em tentar demonstrar para o investidor como aquilo funciona. Isso para a gente é secundário. É claro que é importante, principalmente, ver o que a startup já caminhou até então. É muito diferente você ver uma startup que tem um protótipo de uma que só tem um PowerPoint. Uma que já tem um produto que está sendo baixado, comercializado e tal, de uma que só tem um PowerPoint. Mas essa obsessão ou esse encantamento por querer demonstrar todas as funcionalidades, isso é secundário para o investidor. E eu vou te explicar por quê. Porque a solução ela pode mudar. A solução ela provavelmente vai mudar. Uma vez que você está no seu laboratório, na sua garagem, no seu escritório, formulando essa solução, você não está em contato com o mercado. O founder que é capaz de fazer esse contato o mais cedo possível, de lançar um beta, de fazer alguma coisa e já colocar logo no mercado para conseguir ter feedback e ajustar, vai chegar mais próximo do que o mercado deseja, né? Mas até lá, isso é muito... É muito complicado você fazer um pitch e apresentar um produto como se ele fosse definitivo. Ele não vai ser. Então, para nós investidores, nós já sabemos que o produto provavelmente vai mudar. Então, o nosso foco não é esse. O nosso foco maior é esse problema que você quer resolver é um problema relevante? Ou seja, o que eu quero dizer com relevante? Uma coisa é, quem tem esse problema é um problema que realmente dói e essa pessoa ou essa organização está querendo pagar para resolver esse problema? Porque se for um problema daquele que você consegue conviver, não é suficiente para as pessoas botarem a mão no bolso e pagarem. Não é suficiente para uma organização deixar uma solução que ele já tem, porque alguma solução ele já tem. A solução pode ser um Excel, pode ser um papel de pão, pode ser qualquer coisa, para apostar numa inovação feita por uma startup, que é uma empresa bem menor do que aquela empresa que vai contratar. Então, assim, a gente sabe, é importante essa relevância para saber se realmente vai haver disponibilidade de pagar por aquele produto ou serviço. E relevante também em relação ao tamanho. Você pode até ter um produto que atenda, que resolva um problema de poucas pessoas, mas isso dificilmente vai se converter num negócio, numa empresa, porque não é escalável. Não é escalável e dificilmente você vai conseguir gerar receitas que vão ser suficientes para arcar com os custos que você precisa para ter uma equipe, para ter toda a parte contábil, gerencial, etc., de ter uma empresa funcionando. Então, essa relevância do problema, ela é extremamente importante, não só a relevância na funcionalidade, mas a relevância em termos de tamanho de mercado. E a questão do time de founders. A questão do time de founders, existem muitos aspectos que a gente analisa. E muitas vezes as pessoas acham que é bastante mais simples do que de fato é. Porque um time de founders, ele tem uma série de... Você tem a complementaridade de funções, né? Então é importante que você tenha quem vai cuidar de vendas, quem vai cuidar de produto, quem vai cuidar, né, de financeiro, etc. Mas é importante também a complementaridade de momento de vida, de nível de risco que se compartilha. Às vezes você encontra um founder que precisa ganhar dinheiro daqui a 2 meses e outro que tem ali algum dinheiro, tem uma situação que mora com os pais e que não sei o que, é um pouco mais confortável. Isso vai ser conflito na certa, porque vai ter um que vai estar lutando para baixar o preço porque precisa vender desesperadamente e o outro dizendo, olha, eu não vou baixar o preço agora porque senão depois para a gente subir esse preço nunca mais e eu estou numa situação mais confortável, né? Então até esse tipo de coisa é interessante a gente avaliar, porque isso pode predizer muito sobre o que pode acontecer em termos de relação societária com aquela startup no futuro. Mas, principalmente, founders que entendam daquele problema e que a gente olhe para eles e pense assim, olha, são pessoas que vão conseguir administrar o fato de que isso que elas criaram não é exatamente o que o mercado quer e elas vão precisar mudar e elas vão precisar adaptar e se desapaixonar da solução e criar uma nova solução. E às vezes até romper alguns paradigmas que elas criaram quando estavam a construir essa solução.
Então, essa análise dessa capacidade dos founders é muito importante para nós, né? Como você vê, não são poucos aspectos, são muitas coisas que a gente precisa avaliar. Mas é porque isso nos dá muito mais um horizonte de potencial da empresa do que necessariamente do que ela construiu até ali. E tendo em conta que existe ainda, que tu há pouco falaste, que existe uma pouca adesão a financiamento em projetos early stage. Sim. Como é que tu olhas para o futuro no investimento de projetos embrionários, ou seja, projetos que ainda estão em pré-seed, seed? Sim. O que eu percebo é que o interesse pelo pré-seed, o seed, ele tem aumentado, principalmente porque ao longo das crises, e isso é bem importante de ressaltar, ao longo das crises, toda vez que você tem uma crise econômica grande no mundo, o investimento do late stage ele é o primeiro a ser afetado. Porque são grandes somas, são grandes investimentos, né? E empresas que também conseguem administrar, esperar um bocado mais para fazer uma nova ronda, etc. O investimento no seed e no pré-seed, ele é o último a ser afetado, ele é o último na cadeia. Então, muitas vezes, se a crise não demora muitos anos, ele nem chega a ser afetado. Muitas pessoas estão começando a perceber e desmistificar um pouco essa visão de que para investir em startups você tem que ser um milionário, né? Isso é uma coisa que a indústria de business angels começou um pouco assim, pessoas que tinham muito dinheiro e funcionavam quase como um mecenas para aquela startup, etc. Mas isso vem se democratizando através de inúmeras iniciativas, não só aqui na Europa, mas em vários lugares do mundo. A procura que nós temos tido por investidores anjos que querem criar o seu fundo de investimento anjo conosco nos mostra isso, né? Eu disse que há pouco que nós somos 11 fundos hoje em dia, né? E temos atualmente 11 fundos no nosso programa novos 11 fundos no nosso programa de aceleração para criar novos fundos. Então são 22 pessoas, porque cada fundo tem 2 líderes, que nos procuraram e estão trabalhando em elaborar e planejar e organizar esses novos fundos. Então tem tido uma demanda maior e tem tido também uma conscientização, a gente ainda precisa avançar muito nisso, mas essa conscientização do quanto é interessante essa atividade de investidor anjo, que pode ser uma coisa paralela ao seu trabalho, pode ser uma coisa que você faz além do seu trabalho, da sua ocupação, ou dos projetos que você tem, e que é extremamente benéfica não só no sentido do capital, porque, claro, as pessoas investem, elas têm alguma expectativa de retorno no futuro, mas existe uma série de outros valores que estão associados ao investimento anjo. O Rui Falcão, que é o founder da Core Angels, ele fez um doutoramento em Angel Investing, né? E a pesquisa dele, ele pesquisou mais de 1.000 anjos no mundo inteiro, sobre as motivações, o que leva as pessoas a investirem em startups nessa fase, né? E o retorno financeiro, assim, o potencial retorno financeiro não é a primeira variável, não é. Eu costumo dizer que o retorno financeiro é a justificativa racional que nós nos damos para participar do projeto do outro. Então, existe muita coisa relacionada a give back to society, a se relacionar com tecnologia, com o mundo da inovação. Existem pessoas que estão ali nos seus trabalhos e que gostariam muito de poder participar de um projeto empreendedor, apoiar a nova geração que vem aí. E elas podem fazer isso através do investimento anjo sem precisar largar o seu trabalho, sem precisar tomar medidas muito drásticas, sem precisar empregar um capital proibitivo. Então, isso tem se mostrado uma alternativa interessante de atividade fora o trabalho, fora os projetos, para muitos profissionais experientes. Ok. E como é que alguém hoje em dia se pode tornar business angel? Assim, para desmistificar o conceito. Sim, eu aconselho que, assim, a atividade de business angel, uma coisa que nós percebemos na interação com a Core Angels é que muitas pessoas começam a interagir conosco, ou seja, assinam a nossa newsletter, participam de um evento nosso. Nós temos vários webinars que são abertos ao público, justamente para que as pessoas possam, aos poucos, tomar contato com essa atividade, né? São webinars gratuitos sobre diversos temas acerca da atividade de investimento anjo. Então, eu começar a se familiarizar um pouco com os termos, com o que acontece, quais são os principais desafios. Eu gosto muito de partilhar o que eu tenho de experiência, né, escrevendo artigos ou participando de eventos. Então, eu acho que essa parte da informação ela é importante para um primeiro passo, né? Muitos dos nossos investidores anjos, eles passaram meses consumindo conteúdo da Core Angels, participando de evento, aí conhece uma pessoa, fala comigo, fala com o líder de um fundo, e aí depois, eu penso, entendi, acho que é para mim mesmo, eu acho que eu tenho
têm um alinhamento com essa proposta e então decidem começar a ser investidor anjo. Eu gosto de indicar o caminho do grupo, porque foi o caminho que eu segui, depois eu fiz outros investimentos individuais, mas eu acho que é um caminho bastante interessante, porque dá essa segurança, te dá também a possibilidade de reduzir o seu risco, porque você vai investir num portfólio de startups, não vai pegar o seu dinheiro e investir em 1 ou 2 startups, você consegue investir em 20. Então, é um mecanismo que eu acho que é ideal para quem está começando, para quem está curioso para começar essa atividade. É porque eu te contei em off, nós já tivemos cá um Business Angel para desmistificar assim um pouco o mundo dos Business Angels, mas és a segunda convidada e até agora nunca tínhamos tido Business Angels, exceto o primeiro, o Francisco, e foi sempre uma temática que eu próprio tive curiosidade e até nós estávamos a comentar em off que desde pequeno que eu ouço, desde pequeno talvez não, mas desde o ensino secundário eu ouço em Business Angel, falar sobre Business Angel e penso logo numa pessoa milionária. Sim. Uma pessoa que pronto, vai para os Estados rasgar Unidos. dinheiro, Sim, tira $1 milhão do bolso e Sim. vou dar aqui para esses miúdos dessa startup. E pronto, e lá está, também é um dos propósitos pelo qual eu te convidei para desmistificar também Sim. o próprio conceito de Business Angel, porque acaba por ser um mentor que entra com capital. Exato. É bem por aí. Na verdade, e eu acho que isso é uma coisa importante de esclarecer, os Business Angels, normalmente eles fazem outros tipos de investimento, porque normalmente são pessoas que chegaram no momento da vida, que já têm alguma experiência, guardaram algum dinheiro. Ninguém investe em startups uma parcela grande do seu capital. Isso não é recomendado, isso é um investimento de risco. A gente gosta, inclusive, de dizer que, olha, no máximo 10% do seu patrimônio você investe num ativo desse naipe, né? Dessa classificação de risco. Mas uma vez que você tenha algum dinheiro para investir em startups, não necessariamente você precisa ter dinheiro para fazer uma ronda inteira de uma startup. Então, esse mecanismo de investir em portfólio, que é o modelo da Core Angels, possibilita que você, com o dinheiro que talvez você fosse investir em você está investindo num portfólio de 15, 20, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque a primeira vez que eu tive contato com o conceito de Business Angel foi quando eu ainda era empreendedora 12 anos atrás, e me parecia uma figura quase mitológica, porque era uma pessoa que teria muito dinheiro, que ia querer investir na minha empresa, que entenderia do negócio da minha empresa, acreditaria que essa empresa tem potencial e estaria disposto a colocar dinheiro e ajudar na empresa. Eu falei assim, gente, isso não existe. Isso é quase um príncipe encantado. Né? Então, e naquela altura, existiam pouquíssimos business angels e os que existiam eram um pouco nessa linha mesmo. Eram pessoas que tinham mais disponibilidade financeira. Quando esse conceito começa a se democratizar e quando a gente consegue ter esses mecanismos, né, alternativos de investimento, quando a gente começa a ter, por exemplo, o crowdfunding, que é um outro mecanismo de investimento que você pode investir muito pouquinho, mas você não vai ter o engajamento que um business angel tem com a startup. Quando todos esses mecanismos começam a se popularizar, a ficar mais democráticos, esse conceito começa a ser interessante para algumas pessoas que até então não tinham pensado nisso. Eu converso com muita gente que fala assim para mim, poxa, Cíntia, interessante essa atividade que você faz, né? Me conta um pouco mais. E no final da conversa eu falo assim, nossa, mas você acha que eu poderia ser um business angel? Eu falo, olha, pela tua experiência, pelo que você tem de interesse, né? De vontade de contribuir para esse tema, acho que sim, por que não? Então, essa devolutiva da pergunta do por que não, as pessoas às vezes ficam, por que não? Por que eu não posso? Então, uma das coisas que nós temos feito na Core Angels é contar as histórias dos nossos business angels, para que as pessoas escutem e falem assim, olha, essa pessoa parece comigo, olha, tem uma experiência profissional muito parecida, para que elas possam também acreditar que elas podem dar esse contributo, né, fazer essa diferença para a startup, porque às vezes elas não se colocam nesse lugar, justamente pelo que você falou, a gente ainda tem esse mito, mas eu acredito que isso está mudando bastante, isso vem mudando bastante ao longo, assim, nos últimos 2, 3 anos. Ok. E achas que, por curiosidade, a pandemia Covid teve uma influência no mundo dos business angels? Por exemplo, se criou mais ecossistemas ou teve mais tendência a criar ecossistemas, por exemplo? Eu acho que teve um impacto importante na forma de avaliar negócios passíveis de investimento. O que eu quero dizer com isso? Antes da pandemia, a gente
costumava dizer que os business angels eles gostam de investir em empresas que estejam no máximo a 2 horas de carro de onde eles estão, porque eles podem ir lá visitar, falar com o founder, ver como as coisas andam, etc. Depois da pandemia, isso mudou drasticamente. Eu acho que isso foi um impacto muito grande. Primeiro porque as pessoas todas, não só os founders, mas os próprios business angels, entenderam que eles podem morar em outros lugares. Eles podem, inclusive, morar num lugar e trabalhar para outro. Então, essa mobilidade alcançou outros níveis. Segundo, que como a gente ficou 2 anos, praticamente, fazendo tudo online, e, assim, a Core Angels começou, a gente estava na pandemia, né? O primeiro grupo começou antes da pandemia, mas a replicação e a criação de outros grupos foi durante 2020 e 2021. Ou seja, estávamos todos na tela da videoconferência. Não tinha outra forma de fazer negócio. E nessa época, era a mesma coisa você avaliar uma startup que estava a meia hora de distância de carro ou a 8 horas de voo. Não fazia muita diferença, né? Fazia uma diferença, sim, os aspectos culturais e tal, que são um desafio, etc. Mas eu acho que, nesse sentido, impactou para alargar os horizontes, tanto dos founders quanto dos business angels. E por exemplo, falando sobre a questão, tocando agora naquilo que tu disseste, de cerca das 2 horas de carro, achas que, tu vocês na Core Angels têm um portfólio também, por exemplo, de startups no Brasil? A Core Angels Atlantic, sim. Sim. E pegando nisso, existe alguma diferença no ecossistema brasileiro e no ecossistema português? Há vários. Assim, todos os ecossistemas são muito diferentes entre si. Isso, para mim, é um dos maiores desafios que nós temos enquanto Core Angels, porque esses 11 fundos estão em 8 países diferentes. Então, nós temos a Core Angels Atlantic, que é localizada aqui em Portugal, mas traz startups brasileiras para cá. Mas eu tenho a Core Angels Middle East, que está no Egito. Eu tenho a Core Angels Health Equity, que está em Nova York. As características são brutalmente diferentes. Existem diferenças de maturidade dos ecossistemas, maturidade das startups, maturidade do capital investidor. Existem diferenças de forma de fazer negócio, de tempos de fazer negócio. Isso é extremamente diferente de um lugar para o outro. Essa talvez seja o maior desafio que eu, como CEO, e nós, a equipe da Core Angels International, temos hoje em dia. É tratar os diversos fundos, tentando ao máximo que eles todos sigam o padrão e o nosso modelo, mas respeitando as individualidades dos líderes e também os aspectos culturais de negócio de cada país e de cada local. São muito diferentes e esse é um grande desafio que os empreendedores que querem levantar rondas para alcançar novos mercados precisam entender, precisam gastar tempo com isso, porque não é simples. Quando nós falamos, trazendo startups brasileiras para vir para Portugal, Portugal é culturalmente o país mais próximo do Brasil, quando se fala de Europa, né? Mas mesmo assim é muito diferente, né? O nível de formalidade é diferente, os tempos são muito diferentes. Então, o empreendedor brasileiro, quando chega aqui, ele fala, nossa, mas eu não pensei que eu fosse demorar tanto tempo para ter o meu produto avaliado, para conseguir contato. Sempre tem esse desafio, é isso que a gente tenta ajudá-lo a cortar caminho e conseguir conexões, aprender a navegar naquele novo ecossistema. De outra forma também, tem startups investidas minhas portuguesas que já tentaram para o mercado brasileiro e acharam muito difícil e desistiram, porque são aspectos muito diferentes e acharam melhor não investir tanto dinheiro naquela operação, apesar de ser um mercado extremamente promissor e enorme, mas focar no mercado regional, na Europa e em outros lugares. Ok. E planos para 2024? O que é que vocês na Core Angels têm em mente para fazer? Sim. O que é que estão a fazer? Então, nós temos uma agenda, como eu falei, né, muito agressiva de expansão. Nós temos hoje 11 grupos que estão participando do nosso programa de aceleração para criar novos fundos de investimento anjo. De novo, são pessoas que estão em muitos lugares, são teses de investimento bastante diferentes. Então, nós temos esse desafio de colocar esses fundos de pé, né, até o final do ano. Provavelmente não são todos esses que vão estar de pé até o final do ano, mas ao longo do ano e 2025 também. Temos um desafio. Hoje, atualmente, em dezembro, nós éramos 85 startups que foram investidas pela Core Angels, né? Seremos bastante mais no final do ano de 2024. Então, o desafio de conseguir servir esse portfólio de startups
com bons perks, com boas mentorias, com bons eventos, trazer os investidores anjo para conectarem com essas startups, promover esse engajamento, esse envolvimento ativo que a gente chama, né, dos investidores anjo com as startups. Então, fortalecer essa comunidade, fazer com que ela seja cada vez mais robusta e que, de fato, essa missão do investimento anjo se concretize nessas oportunidades. Ok. Obrigado, Cíntia, por teres vindo aqui ao podcast para falar sobre o teu percurso e sobre a Core Angels e também desmistificar o mundo dos Business Angels. Vamos deixar todos os links da Cíntia e da Core Angels na descrição para dar uma checada. Se tiver alguma dúvida, a Cíntia está disponível para desmistificar, lá está. E espero que tenhas gostado. Adorei. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigado. Prazer estar aqui. Tchau. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos para a próxima.